que eu entrei nesse... Antes não. Antes de entrar em igreja, eu não participava de nada disso. Desde que eu comecei a andar nas igrejas, eu ouvi dizer que Jesus vai voltar. Alguns mais sábios diziam, a segunda vinda de Cristo. Sempre ouvi isto. Fora da religião, não. Então, quando eu entrei na igreja, na chamada igreja, eu sempre ouvi isto. Passei pelo sistema, depois entrei por um sistema em nome de graça, que é onde o homem diz que ele é o fundador da igreja. É um sistema em nome de graça. Fundador da igreja é Cristo, é o cabeça dela. Quando ele disse a Pedro, Pedro, sob esta pedra, que era ele, você vai fundar a minha igreja. Não é a igreja de Geraldo, nem de Apolo, nem de Cefas. E quando eu passei pelo sistema em graça, eu ouvia uma frase muito interessante. Aquilo me deixou encantado, né? Salvo uma vez, salvo para sempre. Disse, graças a Deus. Estou vindo do sistema que dizia que eu perdi a salvação. Esta é a igreja da graça. Salvo uma vez, salvo para sempre. Recebi aquilo no meu espírito. Linkava com outras passagens, né, dizendo que nada me separa do amor de Deus, que da palma da mão do Pai, ninguém me separa. Então isso se confirmava. E é o que eu disse aqui em off. O conhecimento, ele é ilimitado. Existem coisas que Deus dá para esta geração, um conhecimento para esta geração, de acordo com a tua capacidade de raciocínio, no contexto social que você vive. Você sabe, os mais antigos entre nós, o meu sogro com 83 anos, ele fica impressionado com a tecnologia. Como que eu posso ver a minha filha? Ela está lá em Duque de Caxias e eu aqui tão longe. Quem diria? Nasceu em 1900 e pouco. Então existe um conhecimento da graça de Deus, da revelação da graça, que nós não podemos suportar ainda. Lembra o que ele disse aos judeus? Eu tenho muito que vos falar, mas vocês não podem suportar ainda. Não era para eles. E assim como disse em off, Paulo disse, o mistério que estava oculto dos séculos e gerações, o momento chegou. O que nós podemos viver hoje, pessoas não poderiam atingir nunca, tanto é que eles acham loucura. Mas daqui a 100 anos, lá no futuro, com as coisas muito mais avançadas, eles vão deter de um conhecimento que nós hoje não conseguimos suportar, ou não podemos suportar. Então, quando se apresenta alguma coisa aqui, do Evangelho de Paulo, os meninos, os que ainda estão no fundamento, mas reagem de uma forma, não pode heresia. Não é que a sua mente não evoluiu, a sua mente não acompanhou um crescimento para poder suportar as grandezas das revelações, está preso lá atrás. Mas vamos ler. Ora, neste caso, seria necessário que ele, Jesus, tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, leia, por favor. Agora, porém, ao se cumprir os tempos, segura isso aqui, e aqui começa. Vejam os senhores a dificuldade que eu, com a 4ª série, tenho que ensinar os doutores da atualidade a conjugação verbal. Só pode ser mesmo coisa de Deus e a Ele toda a glória por isso. O ano da escrita não é 2020. Por que é que não se respeitam isto? Porque vão futurizando esta passagem. Jogam isso para 2020, 2050, 2090 e não terminam nunca.
Porque esta é a forma de aprisionar e engessar a mente das pessoas. Ora, se o tempo da escrita aqui é ano 67 da primeira era cristã, significa que os tempos se cumpriram quando? Hoje vai se cumprir ou nos dias de Paulo já estava se cumprindo? E por que não aceitam isto? Sabe por quê? Porque não foi o pastor da convenção quem está revelando isto. Sabe por quê? Porque não é o pastor lá que é formado em psicologia, a igreja dele tem 200 mil membros. Sabe por que não aceitam? Porque é Geraldo, a quarta série, comedor de acarajé. Aí não aceitam. Não, mas não pode, porque ele, mas não sou eu. É o que está escrito. Respeitando a colocação verbal, respeitando o tempo da escrita e lendo com os olhos iluminados. Paulo disse agora. Ele não disse daqui a 1000 anos, quando se cumprirem os tempos. Ele disse agora. O cumprimento, o tempo estava se cumprindo naquele tempo. Ano 67 da era cristã, no ano 70 e DC, aquela geração ia se cumprir. Era chamado mundo Aion, iria ser destruído. E por que não aceitam isso? Porque foi muito mais fácil ensinar na escola dominical que o homem que estava aqui é que decidiu o que queria ser lido, escrito, e toma ameaça, e toma dízimo, e toma isto. E quando você vem com essas verdades, ela não pode ser verdade. Se ela não pode ser uma verdade, e por que pregam ela? Porque se esta passagem aqui, como me disse um doutor, se é que pode chamar um camarada desse de doutor, mas eu vou respeitar, doutor da loucura. Se esta passagem que ele me disse que esta passagem é um engano, todas as demais escrituras são também. Mas não é só isto. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. 27. Tem? E assim, como aos homens está ordenado morrerem uma vez só, vindo depois disso o juízo. O juízo veio. Nós vamos já falar disso mais à frente. 28. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados da humanidade. Também é um assunto mais para frente, porque eles dizem que todos estão salvos, são os universalistas. Aqui diz que ele veio tirar os pecados de muitos, e muitos não são todos. Depois ele diz, ele aparecerá uma terceira vez. Tira daqui, Miguel, tira daqui. Ele iria aparecer quantas vezes? Segunda. Ele não diz que haveria uma terceira volta de Jesus. Disse? Não. O apóstolo dos gentios, na fundação, disse que ele iria aparecer uma segunda vez. É o que as igrejas chamam da segunda vinda de Cristo. Todos já ouviram isso. Correto? Correto. Tá bom. Até aqui é fácil de entender. A segunda vinda de Cristo. Agora veja como que eu consigo aprender a revelação do Evangelho, e é assim que me chega o conhecimento. Tá. A segunda vinda de Cristo seria para quem? Então, Paulo, volta lá. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muito, aparecerá segunda vez sem pecado. A quem? Quem aqui está aguardando Jesus para a salvação? Diga amém. Um só. Só um que não está salvo. Ora. Exato. Então espera aqui tudo de novo. Espera ainda. Se a
A igreja está esperando Jesus voltar e ele virá para o que o aguarda para a salvação. Então esta frase de salvo uma vez, salvo para sempre, não pode ser dita. Se eu ainda estou aguardando para a salvação, então eu não posso falar salvo uma vez, salvo para sempre, porque a segunda vinda de Cristo era para quem? Para quem o aguardava para a salvação. Se ele não veio, ninguém está salvo ainda. E Romanos 13:11, Paulo explicou isso melhor aos romanos. Leia aí. Leia aí. Vamos lá? Temos. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Diz isso a mim e a você? Ou ele escreve à igreja de Roma? Quem aqui está na igreja de Roma, diga ui. Ninguém. Mas senão o cara desiste e vai embora. Meu. Uma coisa é o que é doutrina no argumento de Paulo. Então a doutrina, ela é atemporal, não pode batizar. Cristo cancelou a dívida. Isto aqui é a doutrina. Outra coisa é a fala de Paulo direcionada aos seus ouvintes. Isto é temporal. Isto tinha ele era o remetente e eles o destinatário. Não pode servir para mim. Entende isso ou não? Claro, mas a escola dominical perdeu tempo com outras coisas e não isto. Tudo que está aqui aplica em mim. Aí, dominam ao seu bel prazer. Uma coisa é o que é temporal, o tempo da carta escrita para um destinatário, e uma coisa é o que é atemporal, a doutrina do evangelho que é aplicada nos dias de Paulo, nos meus dias, na próxima geração, e enquanto durar a terra, que Eclesiastes diz que será para sempre. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de despertardes do sono. Porque a nossa salvação está agora, nos dias de Paulo, mais perto do que quando no princípio cremos. Eles estavam salvos ou não? Aqui não. O que é que eles estavam esperando? A segunda vinda para completar esta salvação. Não, mas não pode. Não, se pode ou não pode, eu não sei, só estou lendo. Mas é porque você... Ó, não parte pro lado pessoal não, que eu tô de birimbau novo, hein? Eu vou pegar, já viu aqueles caras que quebram a guitarra assim no palco, assim? Eu vou quebrar o berimbau aqui, meu amado. Eu já ia trazer hoje, ela falou, não leva não, porque hoje você vai coisar. Meu amado, me parece que eu escrevi isso hoje. Mas como é que leram por aqui e passaram por isso? Não, vamos. Porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Epístola de Paulo aos Romanos. Jesus já havia morrido? Sim. Já havia ressuscitado? Sim. E eles ainda não estavam salvos? Aqui diz que não. E por que é que lemos, passamos por isso e hoje você mostra? Porque foi um conhecimento guardado para esse tempo. Mas eu congreguei numa igreja em graça e o pastor lá que revelou a graça. Pode parar isso aí. Pastor não revela a graça, quem revela é o Espírito Santo. Ele trouxe um entendimento da revelação do Espírito Santo para aquele momento. Mas ele ser o detentor da revelação? Não pode, abençoado. Deus não divide a sua glória com ninguém. Este é o conhecimento para este time da história que nós estamos vivendo.
Um abençoado me disse: mas as doutrinas que você prega, nunca se ouviu falar. Claro, vocês tendo olhos, vocês liam, mas não viam. Porque eu não estou inventando, eu estou lendo o que está escrito aqui. Paulo chamou a igreja de Roma e disse: gente, a nossa salvação, não desistam. A nossa salvação, ela está mais próxima do que quando nos princípios nós cremos. Pela sensibilidade de Paulo, ele estava entendendo que o templo iria ruir. Como disse o profeta Daniel, Jerusalém seria invadido, os gentios iriam pisar o átrio exterior, como o Apocalipse mede lá o capítulo 11, tudo estava se cumprindo dentro daquela geração. E no ano 67 da era cristã, Paulo pega pena e tinta e escreve os Hebreus, o que você vai ler agora. Bota para mim aí, Hebreus 10, 37, vê se tem, para a gente terminar essa pérola aqui, Miguel lindo, por favor. Mandaram um abraço para você lá da Bahia, Miguel. Tu não merece não, mas toma esse abraço aí. Leia. Porque ainda, dentro de alguns séculos... Oi? Pouco tempo? Pouco tempo demora quanto? 6 meses? Pouco tempo demora 1 ano? Pouco tempo é quando? É daqui a pouco? Não, eu já estou indo já, eu estou chegando aí. Isso é pouco tempo. Leia. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e demorará 20 séculos. Claro que não. Ele disse aos romanos: está mais perto. Ele disse aos hebreus: vai aparecer uma segunda vez. E a igreja esperando 20 séculos. Claro. Por detrás disso diz: se você sair da igreja, você fica quando Jesus voltar. E quem que sai? E quem é que sai? E o pastor adultério, ele bate na mulher gravando live, e faz culto de reunião de casal e mata o marido. Vocês vão, né? Tem um convite aí para reunião de casal lá em Niterói. Quem vai? Ninguém, né? Meu amado, essas são as verdades estampadas do evangelho que eles pularam por cima. Eu não prego apenas o que é bom para mim, eu prego o que é. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Quem era este? Jesus, o Filho do Homem. Parabéns, Lima. Porque o Cristo ressuscitado não veio condenar nem julgar a igreja. O Cristo ressuscitado veio para fazer da igreja o seu corpo, ele o cabeça, e habitar dentro de cada um de nós, como habita em cada um de vocês.